Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem, conversando mais uma vez com a doutora Daniela Lunelli, que está conosco para falar sobre um assunto muito importante. Ela que é médica neuroendovascular, né, uma especialidade assim que temos muito poucos por aí, diga-se de passagem, não é? Mas essa médica aqui é expert no assunto e hoje nós queremos falar um pouquinho mais com ela sobre AVC, que parece até algo já conhecido e tal, mas não é bem assim, especialmente no que tange aos novos tratamentos. Mas a ênfase é saber da necessidade de um diagnóstico precoce. Então a gente veio aqui bater um papo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Eliane. Prazer estar aqui falando de novo e trazendo informação, porque é uma patologia muito prevalente, né, Eliane? E várias pessoas já me dizem, mas tá aumentando em jovens? Infelizmente sim, tá? Por quê? Por quê? A gente tem já os idosos que têm doenças vasculares nos vasos ou doenças cardíacas, que são dois fatores de risco bem grandes e importantes para ter AVC. Então, nessa população, infelizmente, já é esperado ter o AVC. A idade é um fator de risco, ele isolado é o maior fator de risco para você ter um AVC. Mas os jovens também estão aumentando isso. A gente vê um aumento de peso, infelizmente ligado à obesidade, que é uma alteração inflamatória crônica. A gente vê uso de hormônios, tá? Isso também está muito prevalente. E uso de drogas, tá? Cocaína, principalmente, e essas outras drogas bem pesadas, assim, elas aumentam a incidência. E claro, o nosso sistema de saúde hoje está fazendo mais diagnóstico também. Isso também aumenta os números estatísticos, né? Agora tem um ponto importante que às vezes as pessoas não sabem bem. O que a obesidade tem a ver com isso, com esse processo inflamatório crônico que citaste? O que isso causa nas artérias, no cérebro, que aumentam o risco de AVC? Tudo é um pacote, que no meu brinco, né? Além da pessoa estar sobrepeso, né? Sobrecarregar o sistema vascular, existe uma sobrecarga ali cardíaca, de vasos, mas o que a obesidade faz? Esse sistema inflamatório, ela facilita o dano às artérias. Tudo que danifica as artérias, que machuca as artérias, aumenta o risco de AVC. Então, aumenta o risco de fazer placa, né? Aumenta o risco de trombos, ou seja, essa inflamação de fazer trombos em várias partes do corpo, inclusive nas artérias cerebrais. Então, é um mecanismo assim, de placas, que a gente chama de arteriosclerose, e um mecanismo de trombos, que a gente chama dessa coagulação, né? De fazer esses famosos coágulos e eles migrarem e irem para o cérebro, né? A gente tem que lembrar que se a pessoa está obesa, vem o resto do pacote. Pressão alta, que também é um fator de risco para AVC e para lesão vascular. Diabetes, a gente sabe que a obesidade aumenta a resistência à insulina, então o diabetes também faz lesão nos vasos. A gente sabe que altera lá colesterol, triglicerídeo, que são outros fatores de risco. Então, com a obesidade em si, ela já é um problema, mas ela vem com outros fatores de risco que, juntando isso, realmente aumenta o risco de AVC. E tu falaste a questão de realmente a gente associar o AVC aos idosos, mas a gente tem que observar que quando um jovem ou outra pessoa pensa em artérias, né, que possam fechar e causar AVC, pensam em artérias maiores, mas no cérebro tem a microcirculação, que são vasos bem fininhos, não é? Que também geram danos, eu acho, a médio e a longo prazo, não é? Sim, é bem importante as pessoas entenderem isso, porque não precisa ser um grande coágulo para subir e fazer AVC. Claro, quanto mais obstruído, né? Quanto maior a artéria obstruída, maior o AVC. Eu sempre explico assim para os pacientes que é um corredor, né? Quanto maior o corredor, mais passagem de sangue ele tem. A gente obstrui um corredor desses grande, mais
mais volume do cérebro vai ficar sem sangue, maior é o AVC. Mas todos esses fatores de risco que a gente falou, né, que na medicina a gente chama de arterioscleróticos, o que é isso? A pressão alta, o diabetes, o colesterol, o triglicerídeo, a obesidade, todos eles vão estressando essas pequenas artérias, que causam entupimento delas, a grosso modo. E isso pode, por si só de ter pressão alta, de ter diabetes, fazer um AVC. E fechar essas pequenas artérias. Como tu mesmo disseste, elas são muito sensíveis. Então, essas mudanças, o diabetes, com a pressão alta, vão fragilizando e vão enfraquecendo essas artérias até ocorrer uma obstrução. Então, sim, são artérias que são muito delicadas e por isso que a gente martela tanto em controle de pressão, controle de diabetes, controle do peso, em fazer os exames regulares, né, para ver triglicerídeo, colesterol, fazer todo esse que a gente chama de perfil lipídico para prevenir, porque isso tudo não é só para AVC, né, Eliane? Sempre lembrando que a gente tem outras pequenas artérias no corpo, né, no coração, no rim, no olho, então assim, são microvasculaturas que sofrem muito com esses fatores de risco que a gente está frisando aqui. Bem, tudo muito importante, acrescentando-se a tudo isso, como também falaste, mas eu acho que é muito importante enfatizar a questão dessas, o pessoal fala, não é, bombas, mas que são hormônios, corticoides, enfim, não é, para melhorar o shape ali, e não vem consequências disso, inclusive, às vezes, instrutores de academia acabam prescrevendo essas coisas, e realmente a gente tem visto bastante gente jovem ter infarto, AVC, então isso é um risco, sim, não é? O cérebro, inclusive. Sim, Eliane, isso é um assunto muito polêmico, né? Porque está se prescrevendo cada vez mais reposição hormonal. E veja, as mulheres lá que já têm uma pausa hormonal comprovada, com exames que diagnosticam isso. Há anos a gente faz reposição hormonal e continua se estudando isso para fazer de uma maneira segura, né? Mas agora me parece que ocorreu um extrapolamento das indicações, né? Isso que tu disseste, de instrutor de academia prescrevendo, isso é um absurdo, né? Por quê? Porque pro médico prescrever, ele já tem que ter bastante critério, né? Acho que reposição hormonal é um assunto delicado, assunto importante, assunto grave, que deve ser discutido com médicos especialistas, se tem indicação e tem dose. Se não foi prescrito por médico, isso é um fator de risco altíssimo, e mesmo prescrito por médico, tá? Qualquer reposição hormonal, seja para mulher, para homem, para jovem, para idoso, qualquer reposição hormonal aumenta o risco de AVC. E eu fico muito, muito frustrada quando eu atendo pacientes com AVC, e eles estão utilizando hormônio e eu converso com seus familiares, com os pacientes, mas quem te prescreveu não te avisou que tu tinha um risco aumentado? Então, se vai prescrever isso, se decidiu que por algumas indicações tem que conversar com os pacientes sobre isso. Então, assim, isso virou uma mágica, uma promessa de resultados rápidos, e ela não é tão simples assim. Se a gente for pensar, Eliane, o anticoncepcional que as mulheres utilizam, né, normal. Veja bem, eu não sou contra os anticoncepcionais, eu já falei isso uma outra ocasião. Os anticoncepcionais, eles libertaram a mulher de certos afazeres, né? Elas conseguem programar a sua carreira, conseguem programar quando gestar, conseguem programar a sua vida, que antes, lá, no século passado, isso não existia. Então, o anticoncepcional aqui, ele não é vilão, mas ele é um hormônio. Então, para você usar, você tem que ir no ginecologista, ver os seus fatores de risco, ver a dose, ver o tipo. E por que isso se banalizou com a testosterona e com outros hormônios desse? Isso não pode ser banalizado. Então, tem que ter um controle. As próprias moças, mulheres de 20 a 40 anos, que possuem fatores de risco baixo, elas, quando iniciam o uso de anticoncepcional, elas já aumentaram o risco de trombose.
E risco baixo em termos, porque o estilo de vida que as pessoas estão levando, né, está bem difícil. E uma coisa que eu gostaria de observar, que é algo muito grave, não só prescrevem, né, certos profissionais que não são médicos, mas às vezes vendem e aplicam nas próprias academias, infelizmente, gente. Então, tá aí, mas a boa notícia é que a gente tem aí novos tratamentos que, né, vêm ao encontro da necessidade de não deixar que os danos sejam tão grandes assim. Então, continue conosco que nós já voltamos aqui com a doutora Daniela Lunelli. Estamos de volta e conversando com a doutora Daniela Lunelli, que é neurocirurgiã endovascular, que nos falava há pouco sobre AVC, ou seja, entupimento de artérias do cérebro, as grandes, as pequenas, as suas causas e consequências, não é? Deixando você aí muito alerta para vários dos fatores que predispõem, que aumentam o risco, né, dessas doenças, desses eventos em jovens, inclusive adultos e idosos, não é? Que não são só eles. Mas a boa notícia, não é, Daniela, é que nós temos aí novos tratamentos que ajudam, não é, a amenizar os danos se usados a tempo, não é? Então, fala um pouquinho aí sobre essas novidades. Graças a Deus, a medicina está sempre evoluindo e estendendo os tratamentos para o quê? Minimizar os danos, né, Eliane? Quando a gente tem um entupimento da artéria que falta sangue, é isso que acontece, aquelas células morrem. Quanto mais células morrem, mais tecido cerebral a gente perde e pior são os problemas apresentados para a pessoa. Então, a medicina toda nessa área de neurovascular trabalha para quê? Para minimizar isso. Para poder abrir essas artérias de uma maneira cada vez mais rápida e eficiente para devolver a circulação para aquela área. Bom, a gente lá desde a década de 90 a gente sabe que existe um remédio que se chama Alteplase e que inclusive o SUS já fornece há muito tempo, que ele vai lá, a gente dá na veia e ele vai lá e desentope as artérias. Quando a gente passou desse tratamento, isso foi revolucionário, isso foi muito bom. Qual é o problema desse tratamento? Quando a gente já tinha uma isquemia já bem consolidada, ou mais de 4 horas e meia, a gente não conseguia saber se devia aplicar esse tratamento ou não, né? Então a gente tinha esse tratamento até 4 horas e meia. Então por isso que a gente insistia para as pessoas, teve qualquer sintoma, né? Entortou a boca, paralisou o braço, ou falou, né? Com fala arrastada, é emergência, primeira emergência mais perto da sua casa, né? Porque tem recurso. Bom, isso foi a primeira grande revolução do AVC. A segunda grande revolução do AVC foi a partir ali de 2014, 2015, que a gente viu que as grandes artérias, quando entupiam, fechavam, o remédio não era o suficiente. Que era um coágulo muito grande, ele não conseguia dissolver. Era basicamente isso. Então a gente criou protocolos e tratamentos e materiais para ir lá e abrir aquela artéria. Então a gente vai lá, tira o trombo e abre a artéria. E quando a gente consegue ser efetivo, ainda bem que a gente consegue ser bastante efetivo em muitas vezes, a gente consegue recuperar bastante dos problemas do paciente. Então isso era um tratamento endovenoso que era na veia e agora a gente evoluiu na segunda fase para um tratamento intraarterial, tá? Esse intraarterial ele vai até 24 horas. Então, vê como é importante a pessoa não ficar em casa esperando melhorar. Ela sentiu algum sintoma, e eu gosto de repetir esses 3 porque eles são bem básicos. É o rosto torto, a fala arrastada e um dos braços com queda, né, com fraqueza. São sintomas que todo mundo consegue examinar no seu paciente, no seu familiar, no seu vizinho. Então são simples. Neste momento tem que acionar o protocolo e transferir o paciente e levar ele para uma emergência.
A gente tem até 24 horas. Claro que quanto antes, melhor. Não vai deixar para o último minuto do segundo tempo. Exatamente, e sempre levar que tempo é cérebro, né? Quanto mais tempo fechado, mais problema. Então, a gente teve a droga na veia, a gente teve os materiais na artéria, né, para os grandes vasos, mas ainda tinham alguns pacientes que não tinham nenhuma grande artéria entupida, mas tinham AVCs grandes, com muitos sintomas, mas que já tinham passado do tempo de receber o remédio na veia. E nós ficávamos chateados com aqueles pacientes, porque parecia que a gente não tinha mais nada a oferecer. Ah, vai ficar com essa sequela e pronto. E não. A medicina agora estudou, e principalmente com uma droga nova que se chama tenecteplase. Eles pegaram a antiga e reformularam. Terapias ali, coisas tecnológicas, né? Eu acho que ele é até recombinante, se eu não me engano. E ele tá vindo agora para o Brasil, vai ser padronizado agora para abril e maio. Então isso vai abrir um novo leque de tratamentos. Por quê? É uma droga que a gente pode usar mais de 4 horas e meia na veia. Em casos selecionados, bem estudados, com ressonância, com angiotomografia, que são os exames padrões que a gente faz na emergência do hospital, a gente vai ter mais tempo para tratar aqueles pacientes. Então agora nós estamos entrando numa terceira fase do tratamento do AVC, que a gente sabe que uns têm que abrir artéria, mecanicamente, e outros com remédio. Aumentou o tempo do remédio. Então, vê, uma coisa que era limitada a 4 horas e meia, hoje a gente pode fazer 12 até 24 horas em casos selecionados. Então, acho que isso vai vir agregar muito o tratamento, Eliane. Maravilhoso, né? A ciência a favor da saúde, né? Da longevidade, mas não esquecendo que não se pode negligenciar nenhum sintoma. Às vezes até uma dor de cabeça diferente, uma tonturinha, pessoas que têm um desmaio, acordam, continuam, né, fazendo suas coisas, e esses sintomas clássicos aí que tu falaste. Realmente, tratamento maravilhoso, né, se buscado a tempo, se consegue reverter, mas também tem essa questão importantíssima, que é quanto mais tempo ficar faltando oxigênio no cérebro, porque uma coisa é faltar por 30 minutos, né? Mas outra coisa são 24 horas, sempre há, eu creio, algum tipo de lesão neurológica, mesmo que mínima, né? Que ao longo dos anos, acumulado aí com, né, várias outras pequenas isquemias em função, né, da aterosclerose, né? Que isso, na verdade, causado por todos aqueles fatores. E muitas vezes as pessoas negligenciam. Então a importância continua sendo essa. Quanto antes, melhor, não é? Acho que essa é a mensagem principal. Eu sempre digo o seguinte: todo mundo tem que fazer o seu papel. O paciente tem que controlar a pressão, controlar o diabetes, tentar manter o peso, exercício, comer bem, ele faz o seu papel de evitar. Bom, a hora que ele não conseguiu evitar ou aconteceu alguma coisa, ele tem que ir imediatamente para o hospital. E a estrutura hospitalar também faz a sua parte. Nós na Unimed já estamos providenciando uns exames de imagem mais avançados para poder usar esses protocolos. A gente está esperando a validação dessa medicação que já está na Anvisa. Nós também já estamos preparados para quando ela estiver disponível no mercado para adquirir, para oferecer isso para os pacientes para minimizar. O ideal é sempre prevenir, mas se acontecer, rapidamente ir para a emergência. Olha, tá dado o recado aí, gente, né? Que você não seja mais um caso que poderia ter sido evitado. A gente vê muita negligência. Eu acho que mais homens do que mulheres, não é, Daniela? Mas tu vai me dizer aí, não é? Qual é a prevalência? Sabe que não tem muita diferença entre eles. O que a gente vê é que as mulheres
tem menos AVC até os 50, 60 anos do que os homens. E depois, por causa da falta de proteção de alguns hormônios, a gente vê que as doenças vasculares, tanto do coração quanto do cérebro, aumentam com a idade. Mas não tem uma grande diferença numa população idosa, né? Mas claro, o que a gente percebe? As mulheres consultam mais, as mulheres fazem mais prevenção. Eu digo o seguinte, tem às vezes bem os pacientes masculinos, né, uns queridos, eles dizem assim, eu posso entrar, a minha mulher pode entrar junto? Eu digo, não, deve, né, porque ela que é a comandante, né, daí uns dizem, sim, não, ela que sabe meus remédios, ela me ajuda, ela me cuida, porque isso é assim, me parece que as mulheres gostam mais disso, se preocupam mais com isso, com os detalhes, com a receita. Também porque a gente é talvez mais treinada, a gente desde muito cedo já vai em ginecologista, a gente talvez tenha uma menção de cuidado contínuo maior. Não deveria, né? Mas acho que as populações estão mudando, tá? A juventude tem algumas delas que estão se preocupando mais com isso, e isso é importante que aconteça. É isso aí, é isso que eu me referi. Às vezes os homens são mais teimosos, não é? Às vezes vão empurrados ou arrastados pelas mulheres. Mas, gente, está dado o recado aí. Muito obrigada, doutora Daniela. Maravilhoso o teu trabalho, tua dedicação. Fantástico, assim, né? Te admiro muito e te agradeço por estar conosco. Eu que tenho o prazer de transformar essas informações, porque isso faz diferença para a vida das pessoas, e é importante que elas saibam as estratégias e as alternativas de tratamento, isso é importante. Então, está aí para você, e nós voltamos amanhã no nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.